Boa noite a todos. Aqui estamos nós, uma vez mais, no Lar de Peixotinho, para fazer uma reflexão hoje sobre o tema Deixai crescer juntos. Essa foi a recomendação de um senhor das terras a seus servos, quando estes lhe comunicaram que, após o Senhor ter semeado o trigo de boa qualidade na sua seara, brotou junto do trigo muito joio. E essa história é uma parábola contada por Jesus, que se chama a parábola do joio e do trigo. Nas parábolas de Jesus, as sementes nos remetem sempre a um certo discernimento para a escolha da boa semente ou do bom terreno. Então, há aí duas opções: escolher uma boa semente e escolher um bom terreno. E deixai crescer juntos se refere à boa convivência entre as duas sementes até a hora da colheita, até a hora da separação. Então, o Senhor da terra, ele na parábola de Jesus simboliza sempre o dispensador de recursos para aqueles trabalhadores que o servem. Ele provia as boas sementes, fornecia os meios de cultivá-las, ele remunerava bem e corretamente os seus servos. Mas vem sempre um inimigo e vem atraído justamente pela boa sementeira. Eles observam a qualidade de um terreno, eles conhecem o bom terreno, um terreno bem cuidado, um terreno bem zelado, cuidadoso, os servos cuidadosos com aquele terreno, e anotam bem a produção daquele terreno. O que aquele terreno pode produzir de bom em quantidade. É assim, sempre que nós arrumamos o nosso terreno interior, né? Nossa casa íntima, com o tônicos do amor, da verdade, sempre que nós estamos para começar uma obra grande, uma boa obra, sempre que as sementes que estão em nós começam a brotar, a fazer um trabalho de amor, aí é que aparece o inimigo. Aí que esse inimigo se apresenta, às vezes, sob formas muito interessantes, vantajosa, seja um trabalho muito bom, bem remunerado, uma viagem imperdível, um bom emprego, um curso extra que nos favoreça o crescimento material. Sempre vem uma boa opção para nos tirar do zelo com o nosso terreno íntimo. No livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 43, há uma boa referência a isso que nós podemos pensar agora. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali.
e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Quando a gente começa a produzir, eis que a gente tem um alívio, aqueles espíritos que nos incomodavam saem, o trabalho começa a andar às mil maravilhas. E aí vem aqueles espíritos, trazendo cada um mais 7 para destruir o nosso trabalho. E nós queremos hoje comentar sobre esse trato do terreno. Dizer que o joio ele é tão semelhante ao trigo que só se pode identificar quando começam os dois a deitarem as suas espigas. Isso porque o joio não passa de 90 centímetros e o trigo continua a crescer. Quando o joio começa a deitar espigas, iguaizinhas às do trigo, e o trigo começa a crescer mais, aí é que se reconhece o joio do trigo, que se faz esse reconhecimento. Então, essa era uma prática comum no Oriente, usada pelos concorrentes, para que a espiga do outro não fosse melhor do que a dele. Eles faziam isso para que os servos fossem lá e arrancassem. Querendo arrancar o joio, acabavam por arrancar também o trigo. Então, é quando nós nos achamos mais invulneráveis a essa influência dos joios que nos circundam, dos nossos joios internos e dos joios que nos atraem, justamente porque nós trazemos joios semelhantes dentro de nós, quando nós estamos mais felizes com o nosso próprio desenvolvimento, é nessa hora que o inimigo mascarado de trigo se nos apresenta. E é esse caráter do joio que é tão diferente que nós vamos identificar, às vezes, tarde demais. Então, o joio não serve para alimento, é planta tóxica demais. E não dá para distinguir um do outro. Só o tempo e a observação, a convivência diária, a convivência mais a miúde, faz ressaltar a verdadeira característica das plantas e o caráter de cada criatura. Então, há pessoas que nós conhecemos e que achamos um verdadeiro trigo, capaz de alimentar muita gente, trigo de boa qualidade. Mas na convivência do dia a dia, vamos descobrir que é um joio. E o inverso também é verdadeiro. Assim é que os servos que plantaram a boa semente conheciam, eram práticos naquilo, sabiam da semente que eles colocaram ali e foram questionar o Senhor das terras. Olha a lucidez, a sabedoria desse Senhor da parábola. Lúcido, experiente, responde rapidamente. O inimigo fez isso. Dedução rápida, mas coerente com o seu conhecimento daquele trabalho que ele desenvolvia há tantos anos. Como é difícil para nós, não é? Como é difícil saber quando a intuição nos vem favorecer o nosso espírito, se é uma intuição do bem ou se é uma intuição do mal. Porque, às vezes, até nas nossas psicografias e psicofonias, há espíritos que vêm com uma roupagem verbal toda muito bem estudada e que nos confunde.
se é um espírito do bem ou se é um espírito do mal. Mas quem nos protegerá? Aí nós sabemos. O que nos protege é sempre a paz que nós cultivamos dentro de nós, o equilíbrio, a delicadeza com que vivemos, com que tratamos as demais pessoas e, principalmente, as nossas orações, a nossa vigilância conosco mesmo. E aí os servos perguntam: quer que arranquemos, Senhor? Esse é o nosso pensamento imediatista. A gente quer resolver a questão naquela hora. Os servos queriam se ver livres daquele problema de uma vez, queriam fazer as coisas muito rapidamente. Mas o Senhor, né, como nós não podemos nos livrar rapidamente dos nossos problemas, temos que ter um tempo de convivência com eles para saber o bem, a extensão do bem e do mal que eles podem nos fazer, nos indicar. Precisamos desse tempo para registrar as lições que aquele problema veio nos fazer e ver assim essas lições, o que elas podem operar de mudança nos nossos pensamentos, nos nossos ideais, no nosso caráter. Então, nós queremos sempre nos livrar de pessoas e situações que, em determinado momento, nos dificultam a convivência com elas. Não, não suporto fulano, não, com fulano eu não trabalho, eu não quero fulano aqui no mesmo setor de trabalho que eu estou. Esse é o nosso pensamento desse tamaninho, pequeno. Não podemos esperar, como o Senhor sábio dessa parábola deixou que as coisas seguíssemos. Nós temos um olhar muito longínquo a respeito de cada momento, de cada criatura na sua convivência conosco. Nós queremos evitar a convivência com os inimigos, porque achamos que eles nos traçam descaminhos. Mas às vezes são os inimigos eventuais, aqueles que nós elegemos inimigos, não quero, são essas criaturas. Isso Chico cansa de dizer, Manuel, são as criaturas mais necessárias nos nossos caminhos. São as pessoas de quem necessitamos, porque elas é que são as verdadeiras conosco. Elas nos dizem a verdade. A verdade que nós não gostamos de ouvir, que a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa vaidade não permite que a gente escute a verdade a nosso respeito, porque nós temos os inimigos internos, orgulho, vaidade, egoísmo, e eles não nos permitem deixar crescer juntos. Então, com a mesma lucidez e experiência, o Senhor da Seara diz isso. Deixai crescer junto. O que ele pediu aos servos quando disse isso? Primeiro, ele pediu respeito ao crescimento daquela planta, acompanhamento do crescimento da planta. Para acompanhar o crescimento da planta, nós temos que ter atenção. Traduz-se por respeito ao aprendizado de cada criatura que ela realiza momentaneamente, a cada tempo da sua vida.
Isso é o respeito, esse respeito que agora precisa das TVs fazerem propaganda. Eu respeito a sua idade, respeite a minha. Eu respeito a sua cor, respeita a minha. Parece que isso não diz nada para a gente, né? Porque a gente acha que a gente respeita, mas somos muito desrespeitosos com os nossos irmãos. Precisa também, para deixar crescer junto, de paciência. Emmanuel nos diz, eu adoro essa definição e repito-a sempre: o tempo é o nosso explicador silencioso. Precisa de tempo. E a paciência tem que esperar pelo tempo, que é o Senhor de todas as verdades. Muita paciência com os diferentes, os que trazem aparentemente venenos íntimos, mas às vezes os venenos estão dentro de nós mesmos. Não está no companheiro que nos incomoda, está em mim. E tolerância. Tolerância é a indulgência, uma das virtudes a que José, o espírito protetor, se refere no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desencoraja, irrita, afasta. Até quando a gente vai posar de juiz na vida alheia? Até quando vamos nos achar tão acima de todas as verdades, acima de Jesus e de Deus, para julgar as criaturas? O indulgente não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita falar, evita divulgar, evita comentar com quem quer que seja o defeito de alguma pessoa. Deixai crescer juntos. Envolve essas três virtudes muito difíceis para os seres humanos. Tanto mais difícil quanto maior for o fardo pesado do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Com sabedoria agiu esse Senhor da terra para salvar o trigo, a que se tolerar o joio. O trigo é a nossa casa de luz, é o nosso templo iluminado pelo amor de Cristo. Ali está o trigo que veio para todos. Veio para todas as criaturas. Jesus veio para todos os que erram. Eu li outro dia, gravei um vídeo falando sobre Chico Xavier e sua visita a um presídio de São Paulo, quando ele dizia que encontrou pessoas maravilhosas ali dentro. Então, quem somos nós para julgar aqueles que estão ali por um momento de irreflexão? Então, vem a nosso templo os desencarnados, e eles nos observam, e nos veem falando mal uns dos outros, e eles sabem quem nós somos. Então, nós somos terrenos muito bons para o joio deles. Então, eles nos buscam, né? Muitas vezes, mas buscam a nossa casa muitas almas que estão em momento de angústia, em busca de libertação naquela hora. E é pelo bem-estar desses filhos de Deus que um dia o lar de Peixotinho se abriu, lar espírita Peixotinho, que eu acompanho desde a inauguração, se abriu um dia para atender a quem precisa.
Então, é um templo é, aberto numa região oceânica, onde haviam poucos templos, e ele aí está para acolher encarnados e desencarnados e em necessidade. Ainda, né, o grande educador Paulo Freire afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Assim, há analfabetos que são muito bem alfabetizados na leitura da vida. Eu costumo dizer que eu aprendi muito com os analfabetos quando comecei a trabalhar na roça. Mas eu aprendi muito, muito mesmo, não foi pouco. A criança, ela repete tudo o que vê. A leitura da criança são os nossos exemplos. Elas escutam exemplos. E é nesse horizonte de compreensão que deve surgir a convivência. Se hoje nós estamos precisando que a TV faça propaganda do respeito, 2000 anos depois que Jesus veio ao mundo, pede para respeitar os imigrantes, pede respeito para os velhos, para os negros, para as pessoas de outras religiões, que chega a ser incoerente, chega a ser sofrido para quem é cristão. Tem que ouvir propaganda, porque as pessoas não se percebem desrespeitosas. A humanidade, em sua convivência, tem repassado exemplo de desrespeito, impaciência e intolerância para as novas gerações. E depois os mais velhos querem falar dos jovens que são desrespeitosos. Essas gerações vêm vendo sistematicamente os nossos exemplos. Como a convivência, toda convivência, pressupõe uma disposição de partilha das diferenças, conviver, sobretudo, acolher com respeito cada pessoa como ela pode ser a cada época de sua vida. Assim nasceu essa casa, nasceu para isso, para amparar, para consolar, para soerguer, para respeitar, para tolerar uns aos outros na convivência diária da casa. Quantos que, quando começaram nesta casa, pareciam aos nossos olhos joio, e depois descobrimos que eram trigos de melhor qualidade. E quantos pareciam trigos, e depois descobrimos que eram joio. Está aí a vantagem de convivermos, de esperar que aquele joio cresça sem prejudicar o trigo. A convivência em grupo é sempre assim, difícil. Nós nos surpreendemos sempre com os nossos companheiros. Num agrupamento religioso, exige de nós toda a participação possível, de maneira a nos facultar essa convivência. Pelo templo, né, a que nós nos dedicamos, nós devemos ter um amor maior a essas três virtudes. Cada um no seu setor de atividade, cada um trabalhando naquele setor com que ele mais se afina, mas os objetivos, os ideais são comuns a todos. E nós devemos nos unir muito mais pelos ideais e fechar nossos olhos às diferenças. Também essa comunhão de ideias
e de ideais, de mentes e de corações, nos unindo, nos faz tolerar mais os temperamentos opostos aos nossos, ter uma meta comum que embale os sonhos de todos aqueles que ali trabalham juntos. Em ocasiões de festa na casa, em um jantar fraterno, em um chocolate, esses eventos que nós fazemos para sustentar as casas, esses eventos são maravilhosos para promover essa união. É aí que a gente vê assim as diferenças de opinião de cada um. E o que realmente sustenta e torna grandioso um templo espírita é a importância de suas tarefas e a harmonia entre os seus frequentadores e trabalhadores. Chico Xavier dizia assim: o grupo em que acontecem desavenças e intrigas, está faltando é trabalho. O grupo que tem muito trabalho não tem tempo para desavença. Pelas tarefas, pelos doentes do corpo e da alma, pela nossa alegria nessa tarefa bem cumprida, é que nós precisamos desenvolver a paciência, o respeito e a tolerância a fim de crescermos juntos. Paciência, diz André Luiz em Agenda Cristã, a paciência não é vitral, gracioso para as suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. Ninguém precisa ter paciência quando tudo está muito bem. Paciência é justamente quando existe um obstáculo e nós só testamos a paciência aí. Uma pessoa difícil, trabalhosa em nosso caminho, é sempre um bom recurso para alimentar a nossa paciência. Eu conversava com minha amiga Viviane, que veio aqui fazer essa gravação para o Lar de Peixotinho, sobre pessoas difíceis que eu enfrentei nessa vida, e falava de uma criatura que eu chegava a ter medo dela, que olhava para mim com uma cara feia, eu sempre achei que ela não gostasse de mim. E fui descobrir mais tarde uma alma maravilhosa que hoje é um esteio nos meus trabalhos. Quer dizer, uma pessoa que me assustou tanto, ela só não chegava mais perto por um excesso de respeito, imagine, de respeito a mim, e ela não se aproximava, ficava me olhando assim de longe, e eu achando que ela não gostava de mim. Quantas vezes a gente se engana com as pessoas? Imagina se eu não tivesse a paciência para trabalhar essa conquista. O que eu tinha perdido, meu Deus, é meu braço direito, essa alma. Então, a gente tem que ter esperança nas possíveis virtudes que essas pessoas carregam na alma. Emmanuel diz assim lindamente sobre a paciência: a paciência é a esperança operosa. Que enquanto você espera, você opera naquela criatura um brotar de uma flor nova que vai te facilitar a vida e o trabalho. Então, operosa, porque ela trabalha silenciosamente no mais íntimo de nós mesmos, uma batalha sem trégua contra séculos de ansiedade, de agitação e de pressa, daquela pressa que tinha os servos do dono da seara. Quer que arranquemos o joio? Essa pressa que não nos deixa conviver, experimentar a delícia de uma convivência que às vezes parece difícil, mas que dali vai surgir um lírio lindo, perfumado, orvalhado na nossa vida. Contra as desistências
desse obstáculo, existe a esperança de Jesus em nós. E a esperança dele em nós é que deve alimentar a nossa esperança nos outros. Aos que desistem até da vida, né? Tem gente que desiste dos outros e tem gente que desiste de si mesmo e não esperam pelo milagre que só o tempo vai operar e que vem na hora certa, na situação correta. Tolerância é coisa difícil para os homens. Desde sempre foi difícil, e nesse século tem sido mais difícil ainda. As pessoas até afastando de pai, de irmãos, em função da intolerância política. É de tolerância que fala essa parábola que nós escolhemos para reflexão hoje. O joio e o trigo devem conviver juntos agora no planeta, mas a escolha por um ou por outro é nossa. Às vezes, nós não escolhemos porque achamos que aquela pessoa é um joio. E aí perdemos um trigo que faria um trigal para nós com suas sementes. Podemos tudo, mas bem e mal conhecerão destinos diferentes. Não se iludam, que quem exclui, quem tem o intolerante, o impaciente, o que magoa, fere, ofende, que mata células no corpo do outro com a dor que lhe impõe. Essas vítimas, diz Emmanuel, nunca terão destino idêntico. A vítima não tem o mesmo destino do assassino. É da intolerância que nasce o fundamentalismo e o dogmatismo que tem feito tanta vítima no mundo desde sempre. Exemplo bonito de tolerância nos legou São Paulo. Na sua segunda viagem missionária, quando ele se separa de Barnabé e João Marcos e segue com Silas para a Síria e Sicília, foi confirmar suas igrejas, porque ele não só fundava igrejas, como depois passava para confirmar, para ver como ia aquele templo. Então, ele deu um exemplo grandioso de tolerância. Ele encontra Timóteo, que era filho de uma judia com um grego, e ouviu grandes referências a Timóteo e chamou Timóteo para seguir com ele, para Listra, para Icônio, e levou Timóteo com ele. Mas o que ele fez antes? Circuncidou Timóteo. Por quê? Ele já tinha pregado contra a circuncisão, porque os judeus queriam que todos os gentios que estavam chegando, novatos na doutrina cristã, tinha que ser circuncidado, que era ritual judaico. E os gregos e os outros povos não eram judeus, não queriam circuncidar. E ele obriga Timóteo a circuncidar para quê? Para não ter problema com os judeus sectaristas, fundamentalistas, porque a religião judaica era uma religião nacional. Então, essa tolerância de Paulo, mesmo já tendo combatido isso, ele voltar atrás em nada. Falou contra ele, falou a favor dele, a sua tolerância. E Paulo era um homem de firmeza, de coragem, de decisão, mas ele tolerou isso em nome de um trabalho muito maior que era a divulgação do cristianismo.
Então, o que nós não precisamos tolerar dentro das nossas casas, para, em nome de um trabalho maior, cuja extensão nem nós mesmos temos a dimensão. Saber ceder, saber o que ceder, saber onde ceder. Tudo isso é a sabedoria do dono da terra. É o bom discernimento que tem que operar isso. Agora, o respeito. Como foi difícil para a comunidade cristã dos primeiros séculos a difusão do cristianismo, por essa vivência histórico-cultural habitual da religião judaica. E eles carregavam isso dentro deles. As contingências sociais de uma época são muito fortes, elas nos arrastam. Muitas vezes é difícil a gente discernir. Daí o Evangelho ser farol para a nossa vida. O que Cristo faria em meu lugar? Em meus passos, o que faria Jesus? Então, para a gente interagir com essas verdades de um novo tempo, de uma nova era, de uma nova crença, quando a gente está há muitos séculos seguindo o mesmo caminho, é difícil. Exemplo disso foi a determinação de Pedro, narrado esse fato no livro de Atos, de ir ao encontro de um oficial romano que o convida para ir à sua casa. A gente sabe que judeu não era dado respeito às diferenças religiosas. Era rigorosa demais a doutrina judaica quando se tratava de relação com estranhos, com estrangeiros. Daí até a surpresa da mulher samaritana quando Jesus falou com ela. Também não podia frequentar a casa de quem não fosse da religião judaica. Está lá no livro de Atos 10, 9 a 22. Então, o centurião, Cornélio era um centurião, dirigia uma centúria de soldados, 100 soldados romanos, e pede a Simão Pedro que fosse à casa dele. Simão Pedro estava em Jope, hospedado na casa de outro Simão, que também era vítima de bullying, preconceito, porque ele era curtidor. E por causa do mau cheiro do curtume, esse Simão também era vítima de preconceito. Aí a espiritualidade orienta Pedro. No dia seguinte, ele estava com muita fome, então ele viu um céu aberto, olha a mediunidade dando ensinamento. E descendo um vaso, como se fosse um grande lençol que era baixado à terra pelas quatro pontas, com toda sorte de animal, de quadrúpedes, répteis da terra, aves dos céus. E ouviu uma voz que dizia assim: levanta-te, Pedro, mata e come. E os judeus eram muito rigorosos com a alimentação. Então, Pedro, espantado e se achando assim certíssimo, corretíssimo, imaginando ser aquilo um teste que Deus estava fazendo com ele, respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Por 3 vezes o Senhor ordenou que ele comesse. E aí ele responde, e aí a voz responde para ele: ao que Deus purificou, não consideres comum. Tudo é purificado por Deus. Então, o vaso foi recolhido, Pedro meditou na significação daquela visão. Quando ele meditava o que Deus queria dizer, batem à porta dele, e eram os homens do
do Cornélio, do centurião. E Pedro, então, entendeu e foi. E foi na casa de um romano, o que era proibido pelos fariseus. E avisou, e avisou para o centurião: bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se a um estrangeiro, mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então ali o bullying, o bullying caiu. Foi com essa visão que ele abriu os seus horizontes. Ah, meus irmãos, de quantas visões nós precisamos para abrir os nossos horizontes, o nosso coração às criaturas diferentes, contra todas as leis, todas as normas, toda a cultura, toda a história, toda a ideologia, todos os conhecimentos. Pedro aprende a respeitar os filhos de Deus e a se relacionar com eles tão somente como filhos de Deus que todos somos. Então, respeito, minha gente, não é benesses. Respeito não é favor. Respeito é dever de civilidade. Nem é de religião. É dever de civilidade. Deixai crescer junto. É norma do céu para a terra. Não temos que discutir. São Paulo foi tão afeito às normas judaicas por tanto tempo, mas ele entendeu rapidamente e diz na sua carta aos Gálatas: Deus não faz acepção de pessoas, pois agora não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, pois todos são um só em Cristo. Gálatas 2:26, para quem quiser pesquisar. No livro Educandário de Luz, a gente tem muitas páginas maravilhosas sobre essa convivência. Como trabalhar nas fileiras espíritas, como que nós podemos trabalhar nessas fileiras carregando preconceitos contra atitudes, contra aparência, contra sexualidade, contra cor, contra nacionalidade, etc. Como que nós vamos falar das pessoas comuns e vamos conviver com elas se todo trabalho espírita é ação conjunta? Cada companheiro é indicado a tarefa certa, precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. É o que nós lemos nesse livro. Então, é imprescindível para nós desempenhar todas as incumbências que estão sob nossa responsabilidade, sem derramar o ácido da queixa, sem azedar os sentimentos das pessoas com aquela aversão sistemática, sem irritar-se com alguém no exercício das boas obras. E quem faz isso é o mesmo, diz Emmanuel, que rechear o pão com cinzas. Que imagem, que imagem. As cinzas vão nos fazer engasgar. Na casa espírita, nesse campo de fé, sem rituais, sem símbolos, sem convenções, sem exigências, nós vamos descobrir facilmente os recomendados do Senhor para os nossos caminhos, a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam ainda as nossas. É isso que Emmanuel nos diz
na lição 6 de Educandário de Luz. Então, essas pessoas difíceis que nós encontramos são as criaturas recomendadas do Senhor, como foi essa amiga e companheira que era difícil para mim, que hoje é meu braço direito, num caminho sem ela. Se nos procuram, justamente é para que elas, misturadas com a gente, com pessoas diferentes, aquelas que pensam servir a casa, elas aprenderem com nossos gestos delicados, educados, com nossas palavras de suavidade, de perdão, de entendimento. Como é que a gente quer afastar as pessoas da nossa casa? Existe isso? Mas eu já vi isso. Foi o Senhor que enviou essas criaturas para nós. Então, eu falando sobre o trigo no joio, eu me lembro de Hans Christian Andersen, que foi o grande escritor infantil, e ele era muito feio, um alemão muito magro, muito feio, sofria muito bullying na infância. Ele era dinamarquês, não era alemão, não. E ele, que morreu em 1875, foi considerado o pai dos contos infantis. E ele criou nada mais, nada menos que a história do Patinho Feio, que a gente conta, que contava para os nossos filhos, né? O patinho, que era feio, riam, criticavam, e o patinho se afasta. E, de repente, se olha no lago. Ele não era um pato, ele era um cisne. Quantos cisnes nós estamos deixando passar na nossa casa por força de nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade pessoal. Nossa casa é feita para conviver com as diferenças. Em toda casa há, sim, os que são rígidos demais, intolerantes em excesso, existem os conservadores, existem os ciumentos, os amigos mais do cargo do que do trabalho. Toda casa espírita, toda associação de pessoas, existe isso. Mas nós também temos os bons, os maleáveis, os humildes, os compreensivos. E a gente quer registrar aqui um conselho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas, ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Repensemos, todos nós seremos carregados no turbilhão. Voltemos aos antigos companheiros, convoquemos todos a estarem conosco na paciência, na tolerância e no respeito que Jesus nos ensinou com essa parábola, essa previsão do que acontece aos que promovem discórdia, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E não adianta cada um querer se achar que não é ele. A gente quer assim, não, foi fulano que fez, foi fulano que disse, somos nós todos. Nós temos que crescer juntos. Recolhamos nos nossos corações essa lição. Eu gosto muito de um comentário de Emmanuel no livro Caminho, Verdade, Vida, mensagem 51. Se a tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste, onde estiveste longo tempo completando a plumagem.
diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia. E porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Somos cercados, minha gente, por uma grande legião de testemunhas. Eu invoco a lembrança linda de Paulo, na hora, dentro do cárcere, marcado por muitos açoites, e ali eles começam, cheios de feridas, a cantarem hinos e a louvarem a Deus em preces. Nesse exato momento que eles cantam, há um tremor de terra ali, só ali no lugar onde ficava o presídio. Paulo e Silas temeram, porque o carcereiro se desesperou, porque ele seria morto se alguém fugisse. E Paulo simplesmente disse a ele: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. O próprio carcereiro, então, aquele inimigo que os açoitava, foi cuidar das suas feridas e se converteu ao cristianismo. Eram as legiões de testemunhas que Paulo tinha. Homens rudes, homens até cruéis, que ao ouvirem o hino, os hinos e a prece elevada a Deus por Paulo e por Silas, se deixaram entregar, caíram na vibração de amor e de luz a que ninguém resiste. Quando tivermos em nossos corações esse amor, essa luz imensa que expandia do coração de Paulo e de Silas, todos nós estaremos, então, a salvo dessas pequenas escolhas mal feitas, dessas coisas pequenas do mundo, e estaremos a cantar hinos de louvores a Deus por havermos tolerado, tido paciência e respeitado cada um dos nossos companheiros de vida, como eles puderam estar a cada tempo. Que Jesus faça derramar sobre esta casa, nesta hora, todas as bênçãos de paz, de união, de harmonia e de muita alegria por essa reconstrução. Paz conosco, Jesus em nossos corações. Vamos orar. Jesus, a te louvamos nesta hora em que o teu amor compassivo nos permite a graça desse encontro com nossos companheiros tão queridos do Lar Espírita Peixotinho, em Niterói. Meu Jesus, envolva-nos nessa paz que sentimos agora, nessa energia, nessa força que nos dá a coragem de falar sobre ti e sobre o teu Evangelho. Abençoa-nos, Jesus, os momentos de reflexão e dá que cada lição aqui refletida nesta noite possa ficar em nós, que mantenhamos a vigilância para não mais falirmos na convivência com os nossos irmãos diferentes de nós, que são, no dizer de Emmanuel,
os enviados de nosso Senhor a nosso serviço. Seja conosco e despede-nos hoje, Senhor, na sua doce paz. Que assim seja.